Veremos Marcos 10. Marcos 10 é bem amplo, trata de família, bens materiais, casamento, todos os assuntos realmente que sempre são novos, né? Primeiro, os discípulos começam a perguntar se pode repudiar o seu cônjuge, o seu companheiro, né? O que é repudiar? Repudiar é largar, né? É separar, abandonar. E Jesus logo fala que como se o casamento, na verdade, é feito, os dois se tornam uma só carne. Como que simplesmente alguém vai repudiar o outro, largá-lo no meio do caminho? Né? O que Deus uniu, que o homem não separe. E o que é Deus unir? Deus unir é o amor unir, porque Deus é amor. E então Jesus fala que quando um casal, né, um abandona o outro, o que vai acontecer? E se casa com outro, essa pessoa comete adultério e leva o outro, na verdade, ao adultério. Então, essa condição de separação por gênio, simplesmente, por coisas, né, banais, como o mundo apregoa, Jesus Cristo, de forma bem clara e explícita, mostra que isso é impossível, um largar o outro à beira do caminho, né? E então, Jesus fala que por causa da dureza do coração, no passado faziam isso, mas realmente ele veio para isso, para trazer a sensibilidade, para trazer realmente o sentimento aos corações para tomarem as posturas adequadas. Após Jesus tratar do quesito casamento, Jesus então se encontra com um jovem rico que queria herdar a vida eterna, e ele interroga Jesus: o que seria necessário ele fazer? E Jesus fala: ora, cumpra os mandamentos, né? Não mate, não roube, não adultere, não cobice, né? E Jesus vai descrevendo ali os mandamentos para aquele jovem. E ele, todo soberbo, fala: eu cumpro tudo isso. E então Jesus o repreende, o corrige, na verdade, falando: tudo bem, você cumpre tudo isso? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e assim você acumulará e terá um tesouro no céu. E realmente, a caridade, fazer o bem ao próximo, a doação ao pobre, é algo que traz essa bênção e esse tesouro no céu. Perceba que ninguém é salvo pela lei, né? Nós somos salvos pela graça, mas o amor, a caridade, como diz, né? Nós não somos salvos pelas obras, é pela graça, mas pelas nossas obras nós mostramos qual é a nossa fé. E então esse jovem, porque ele era muito cheio de dinheiro, ele prontamente abandona ali a possibilidade de seguir aquele pedido de Jesus. E então Jesus faz uma análise importante sobre aqueles que confiam na riqueza. A questão não é o ter, a questão é o confiar na riqueza, né? Confiar que para eu ser feliz eu preciso ter, eu só posso ser feliz se eu possuir, eu só posso ter uma vida plena se eu possuir. E Jesus fala: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não é a questão do ter o dinheiro, mas é a questão de que quem confia na riqueza dificilmente vai se curvar àquilo que é, ao chamado de Jesus, a vontade de Jesus. Ter riqueza é diferente de confiar na riqueza, porque o que confia na riqueza, ele acredita que a sua riqueza lhe garantirá tudo, a bonança, a paz e tudo o que é necessário, e automaticamente ele só pensa no plano terreno. Ele só pensa naquilo que ele vê, na estrutura material e física. E ele dificilmente se preocupará com as coisas espirituais e eternas, que é o que Cristo falou: acumule tesouros nos céus. Então, a importância da caridade, da generosidade é fundamental. Demonstra o amor ao próximo e é a manifestação, sim,
da sua fé no Todo-Poderoso. E então continua ainda a palavra de Deus. Jesus pega uma criança, traz para perto de si e diz para aquela criança: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, dificilmente entrarão no reino de Deus. É muito sério isso, né? Aquele que não se torna como uma criança, o que é se tornar como uma criança? Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Jesus fala assim em Marcos 10. O que seria isso? Há muitos que querem receber o reino de Deus, o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, como os sábios, como os entendidos, como os aptos, como aquele rapaz. Não, eu já sei de tudo. Eu não mato, eu não roubo, né? Só que Jesus falou: quem não receber como uma criança. O que é uma criança? Uma criança é aberta para aprender. Uma criança vai ser ensinada pelos seus pais. Uma criança vai ser moldada. E realmente você vai lembrar de João que disse: necessário vos é nascer de novo. Então é importante que todo aquele que receber o reino de Deus, todo aquele que quiser chegar ao reino de Deus, todo aquele que receber a palavra de Jesus, tenha um coração de criança, um coração disposto a aprender, não de um adulto rigoroso, cheio de entendimentos e capacitações pessoais que não valem de nada. Se você se julgar sabichão diante do reino de Deus, nada te acrescentará. Por isso, é fundamental receber o reino de Deus como uma criança. Tenha um coração pronto, esqueça tudo que você aprendeu de religiosidade, de ritualismo, de abordagens, tudo. E realmente aprenda o que Deus vai ensinar para você. Depois de Jesus falar sobre isso, ele então fala daquilo que é a importância de colocar o reino dos céus em primeiro lugar nas nossas vidas. Os discípulos indagam Jesus a respeito da sua atitude de terem abandonado tudo para seguir a Jesus. E Jesus lhes diz: não há ninguém que tenha deixado irmãos, casa, pai, mãe, mulher, filho ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa terra, com perseguições, e ainda, no século vindouro, a vida eterna. Então nós vemos a importância do sacrifício pelo reino de Deus. Se houver momentos que realmente exigirá de você uma renúncia, não renuncie à obra, não renuncie ao chamado, mas renuncie a qualquer coisa que te prenda, porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Perceba que Jesus fala da renúncia de casa, Jesus fala da renúncia de campos, Jesus fala da renúncia de deixar pai, mãe, filhos, mulher para trás. Por quê? Porque acima de tudo, o chamado de Deus é fundamental nas nossas vidas. Hoje nós não ouvimos mais esse tipo de pregação, Hoje prega-se que você, na verdade, tem que simplesmente reconciliar tudo, Agora, você perceba o seguinte: é possível a conciliação num ambiente de sabedoria, de conhecimento bíblico, mas, no caso, aonde há incredulidade, oposição à tua fé, diante do chamado, você precisa seguir em frente o teu chamado e não abandonar a fé por causa de pai, de mãe, de filho, de mulher, de bens materiais. Ouça a palavra do Senhor, e essa palavra é absoluta. Guarde a sua fé. Pense que nessa época os judeus sofriam uma pressão violenta para eles de forma alguma se curvarem a Jesus. Imagine se cada um ali, se cada um islâmico hoje em dia, fosse preferir agradar a mãe, agradar o pai, agradar a mulher, agradar um filho, eles nunca se converteriam e automaticamente não alcançariam a salvação. E isso Jesus está dizendo.
que todo aquele, em momento que exige uma posição por parte de incrédulos, por parte de religiosos, de quem for, sempre opte pelo Senhor Jesus, porque o seu chamado, o Deus eterno, quando você o prioriza, Jesus disse, você receberá ainda nessa terra 100 vezes mais e ainda no porvir a vida eterna, por ter escolhido seguir a Jesus. Continua então Jesus caminhando. Jesus então começa a falar sobre a sua morte, sobre a sua condenação, sobre o escárnio que ele sofreria, sobre os cuspes que ele levaria até morrer e ressuscitar. Os discípulos tão alheios, e isso ocorre muito hoje em dia, né? Os discípulos estavam ali do lado de Jesus, Jesus falando que ia morrer, que iam cuspir, que ia ser rejeitado, e de repente os discípulos começam a indagar Jesus, Tiago e João, e começam a pedir para Jesus, olha Jesus, lá na sua glória, faça com que a gente se assente ao teu lado, direito e esquerdo. Queridos, Jesus tinha acabado de falar em morte, rejeição, né? Tinha acabado de falar que ia ser morto, ia ser cuspido, e eles alheios ao que Jesus falava, tão preocupado com posição, lá na glória faz a gente sentar à sua direita e à sua esquerda. Todos os 10 discípulos ficaram indignados com aquilo, né? E muitas vezes ocorre isso. Jesus está falando, e você está alheio a tudo que Jesus está dizendo e está lá com os seus planos, né? Egoístas, egocêntricos e alheios, na verdade, a todo o projeto de Deus. Jesus, então, repreende aquela condição de disputa, porque os discípulos começam a indignar-se, brigar entre si, porque Tiago e João queriam assentar-se à direita e à esquerda do Senhor no reino da glória. E Jesus fala, entendam a diferença do reino de Deus e no reino humano. No reino humano, o poder é para quem ocupar um lugar mais alto. No reino humano, a glória é para o mais forte. Mas no reino espiritual, Jesus combate a disputa e ele fala que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Que quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem quiser que sirva a todos. Esse será, sim, considerado grande no reino de Deus, aquele que tem o coração disposto a servir e não ser servido, porque o próprio Jesus não veio para ser servido. Nesse momento, encerra por um instante essa indignação e todos se calam. Aparece então um cego Timeu, gritando. Imagina o cenário, queridos. O cego começa a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim! Jesus, tem misericórdia de mim! E todo mundo manda esse cego se calar. Feche a boca, para de gritar. E ele continuava, Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. E ele não se calava. E então Jesus, pela perseverança, pela fé daquele homem, manda buscá-lo, pergunta o que ele quer, e ele diz, eu quero ver. E Jesus diz para ele, a tua fé lhe salvou. E ele foi e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que interessante isso, né? A tua fé pode te salvar. Sabe, só você conhece a sua dor. Só você conhece o que você passa. E muitas vezes as pessoas podem, né, querer te calar, querer te silenciar, querer que você desista. Ah, querido, tem uma frase que eu sempre leio e ela diz assim, nunca desista daquilo que você... É a última coisa antes que você pensa antes de dormir e a primeira coisa que você pensa logo ao acordar.
né? Então, há situações que querem te fazer desistir, que querem